e eles estão começando uma campanha do agasalho. Então, assim, tudo é bem-vindo. Um cobertor, um agasalho, né? Qualquer coisa que vocês quiserem trazer, pode ir trazendo, que a gente vai recebendo, tá? E guardando, para a gente fazer distribuição para as pessoas de rua, para os albergues, né? Que a gente distribui, tá bom? Então, quem quiser trazer alguma coisa, a gente agradece. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azarroque da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alto, que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós estamos aqui na sua casa, agradecidos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendizado, a oportunidade de seguirmos em frente, rumo à nossa evolução, a oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede a cada dia, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por essa casa maravilhosa que temos, para a gente aqui serenar as nossas mentes, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Então, somos só agradecimento, mas também nesse momento queremos pedir a Jesus, aos benfeitores espirituais, que estejam conosco nessa noite, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações,
iluminando a nossa palestrante, dilatando o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua mensagem. Contando sempre com a presença de Jesus, com a presença da espiritualidade amiga e benfeitora. Vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. E a gente fica muito feliz de receber mais uma vez a nossa querida amiga. Seja bem-vinda. Obrigada, Eleusa. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, suportemos. Mas suportemos o quê? Vamos pedir ajuda da primeira carta de Tiago, o apóstolo, na primeira carta dele, quando ele diz assim: tenha a paciência, a sua obra perfeita. Repetindo, tenha a paciência, a sua obra perfeita. Então, qual seria a obra perfeita? A da paciência. Mas o que vem a ser isso? Aí, quando nós pedimos ajuda e estudamos um pouquinho mais sobre essa carta de Tiago, sobre alguns textos de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, de Joana de Ângeles e tantos outros, falando sobre paciência, nós entendemos que a paciência, muitas vezes, ela é não confundida, mas ela pode ser substituta da palavra, por exemplo, amor, da palavra caridade e outras palavras de altíssimo nível que nós cristãos gostamos de usar, gostamos de sentir e gostamos muito, prezamos muito que as outras pessoas sintam isso em relação a nós. Por exemplo, é maravilhoso nós convivermos com quem tem paciência, uma pessoa bem paciente, não é? É muito prazeroso, é muito bom. A pessoa não discute com a gente, não fica bravo, não põe a gente em situação melindrosa, não nos melinda, não nos ataca. Por quê? Porque tem paciência. Mas será que só paciência, no sentido assim, restrito? Não. Paciência no sentido amplo. Porque diz o Emmanuel, no livro, nesse mesmo livro que a Eleusa leu, falando de expansão, Palavras de Vida Eterna, na lição de número 55, Emmanuel fala que é através, pela paciência de Deus, que nós chegamos onde chegamos. Porque se Deus fosse nos julgar nos nossos primeiros passos de evolução, os nossos primeiros passos evolutivos, se Deus fosse nos julgar como nós humanos muitas vezes julgamos uns aos outros, sem piedade, sem paciência, nós não teríamos chegado aqui, até aqui onde chegamos. Mas como é lógico, nós não estamos nem pensando em fazer a comparação com o nosso julgamento e a sabedoria divina, não é? Porque Deus não julga. Ele é a sabedoria infinita e pronto. Nós sequer entendemos direito como que é a divindade. Não é isso? Nós só temos essa condição de inteligência, de evolução, para compreendermos a extensão da divindade. Mas sabemos, por tudo que foi criado, e pelo fato de nós termos chegado até aqui, e graças a Ele, Deus, e a sua paciência para conosco, nós temos conseguido já suportar algumas coisas, reclamar menos, falar menos mal dos outros, julgar os outros com maior caridade, portanto, com maior paciência, maior bondade, maior caridade. Não é? E quando nós, a condição de espíritos em evolução, todos somos aqui na Terra, alguns até bem mais incipientes, outros até já mais avantajados na evolução que nós, por exemplo, né?
todos nós precisamos, é imprescindível que nós contemos com a bondade divina. Isso significa com a paciência divina. E quando Emmanuel fala, suportemos nessa lição do Palavras de Vida Eterna, lição de número 55, chamada Suportemos, ele fala exatamente da paciência. Diz ele que é pela paciência de Deus, graças a ela, que nós conseguimos chegar até aqui. Por exemplo, o primeiro parágrafo dessa lição, ele diz assim: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Aí basta nós pensarmos naqueles momentos que eu falo que a gente dá chilique às vezes. Eu dou, não sei vocês. Certamente vocês não dão mais, eu tenho certeza, vocês são melhores, mas eu não dou um chilique. Aí eu falo, meu Deus, que der 4 horas para trás, a Jesus, o que eu fiz? O que eu fiz? Lá em casa, para os meus entes queridos, nós tivemos uma situação assim, de muita doença, sabe? Grave, em que todos nós temos que ter muita paciência, tanto eu, é óbvio, como eles também comigo, e uma troca, né? E aí tem hora que a gente vê que a nossa sanidade mental não é tão boa, não é? Porque as provações vão ficando mais acirradas e a gente pensa que é valente, e quando vê a gente dá um chilique, né? Fica bravo com uma pessoa que precisa da gente, não faz direito às vezes um serviço que precisava ser feito. Isso tudo é falta de paciência. Mas Deus tem paciência conosco, nos perdoa. E aí a gente, Deus, nos permite retroceder e nos permite dar a nós próprios o perdão, que é o que nós chamamos de auto-perdão. Porque nós somos muito bons em falar em caridade com os outros, em doações para os outros, em fazer para os outros. Nós aprendemos isso é o básico da caridade, né? Doações, seja de afeto, seja de amor, seja de paciência, seja de tempo, seja de serviço, seja de doações materiais ou não, né? Mas principalmente as doações morais, nós aprendemos a fazer isso com os outros. Mas muitas vezes nós esquecemos de nós próprios e devemos tirar um tempo para nós, para nos perdoar, para olharmos para dentro, para vermos que nós muitas vezes vamos ficando adoecidos. Nem tanto às vezes fisicamente, mas não demora, fica doente fisicamente também. Porque de tanto sofrer a alma, ela acaba refletindo na tela física, que é o nosso corpo, denso, né? E nós adoecemos. Por exemplo, eu não vou dar muito esse exemplo, não, porque é o meu exemplo de doença. Eu tenho artrose. O que será que artrose no joelho significa? Né? Não precisa falar. A pessoa que tem dificuldade de se dobrar. Porque a artrose, ela vai dificultando os movimentos de todas as articulações. No caso, eu tenho nas mãos e nos joelhos. Estou falando de mim, porque todo mundo tem lá suas doencinhas, suas coisinhas, depois de uma certa idade, que é o reflexo, na verdade, da atuação da nossa personalidade, da maneira como nós temos caminhado no mundo. E olha que eu, com artrose, ainda faço muita coisa. Por quê? Porque Deus tem paciência comigo. Ele tem dó de mim. Aí eu falo assim, só uma de brincadeira, eu sei que Deus é justo e não concede privilégio. Mas eu falo assim, Deus é bom para mim. Por quê? A gente até cai, mas a gente levanta rapidinho. Por quê? Por causa da paciência divina, porque nós podemos contar, nós temos fé nessa paciência, nessa bondade, que nos ampara sempre. Deus não desampara ninguém. Quem se desampara somos nós mesmos. Nós que nos desamparamos. Nós que nos criticamos. Tanto, gente, que quando a gente fica muito bravo com uma situação, a gente volta chateado para casa, eu não gostei daquela reunião, não gostei do que eu ouvi, não gostei do sei o quê, não gostei do que eu falei, não gostei. Geralmente a gente não gostou da gente, da nossa atuação naquele momento. Aí a gente fica chateado e culpa os outros, porque é comum em nós, na nossa pequenez ainda de compreensão, de culpar os outros por aquilo que nos acontece.
Por ainda que uma pessoa nos ofenda frontalmente, que ela se dirija a nós diretamente e nos ofenda, por exemplo, nos agrida, ainda assim, se eu estiver bem, se eu estiver ponderada, equilibrada, contando com a paciência divina e com a minha própria em relação a mim mesmo, em relação ao meu semelhante, que é na verdade um espelho meu, não é? O espelho daquilo que eu vivencio. Se eu estiver equilibrada, aquilo que o outro fizer não vai me atingir, ou não vai me atingir tanto, a ponto de eu dar o famoso chilique, a ponto de eu ficar com raiva, a ponto de eu perder o dia, certo? Vocês concordam com isso, gente? Ou é balela isso que eu estou falando? Tipo, conversa para boi dormir. Dá para concordar, não dá? Então, nós somos responsáveis pela nossa alegria, pela nossa tristeza, pelas nossas doenças, pelas nossas curas. Não é isso? Porque tudo que nós fazemos de bom e de útil, nós fazemos para nós também. Não que nós devamos fazer as coisas interessadas, mas nós não podemos fazer um divórcio entre a minha realidade e a realidade do mundo em torno. E a maneira como eu vejo o mundo, essa é a maneira que eu vou me sentir. Se eu tenho pessimismo, se eu sou muito pessimista, o mundo vai ser ruim para mim. Pois eu sou uma pessoa pessimista, eu reclamo de todo mundo, eu falo mal de todo mundo, ninguém prega. É óbvio que isso vai repercutir na minha alma. Não é? Vai repercutir em mim mesma. No meu coração, no meu entendimento, na minha capacidade de julgamento, no meu equilíbrio. Deveria ser uma coisa mais tranquila. Nós deveríamos buscar isso com mais equilíbrio. E não culpar o mundo em torno. Ou familiares, ou quem quer que seja, o patrão, enfim, né? Então, tem até uma história que eu acho muito interessante. Eu devo ter falado aqui já, isso eu vi falando dessa historinha, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Mas assim, diz que tinha uma pessoa que mudava muito. Aí ela chegou numa cidade, naquela época que as cidades tinham antigo, que as cidades tinham portões, tinham pórticos, né? Tinham entradas. A pessoa chegou na entrada de uma cidade e perguntou para um senhor que ficava sentado lá naquela entrada, dando informações. Esse era o papel dele. Olha, senhor, como que é o povo dessa cidade? Eu estou pensando em mudar para cá, em vir morar aqui. Aí aquele senhor falou assim, nossa, é péssimo. Esse povo daqui é péssimo. Esse povo daqui é péssimo. Não entra aqui não vale nada. Né? Mas a pessoa que era otimista, ela entrou e viu que aquela pessoa não tinha falado a verdade. Ele fez apenas uma pergunta para ter um panorama geral, mas ele não acreditou, porque ele era otimista. E aí em seguida chegou uma outra pessoa e falou para essa mesma pessoa, o senhor me diz dessa cidade, eu estou pensando em mudar para cá. Aí ele falou para esse outro a mesma coisa, né? Péssimo. É péssimo. Essa cidade aqui é péssima. E aí ele entrou e ele foi muito infeliz lá. Por quê? Porque não só ele acreditou, mas ele tinha essa maldade dentro de si. Ele julgava as pessoas, ele era pessimista. Então, já que ele perguntou, ele deveria nem ter entrado, né? Já que o rapaz falou que era tudo ruim, e ele tinha isso dentro dele. Então, o que acontece? Nós refletimos no nosso entorno, no mundo em torno, muito mais do que nós pensamos, a nossa realidade interna. Então, a pessoa pessimista, ela vai ver sempre os outros de uma forma ruim. A pessoa otimista, lógico, ninguém é tão otimista, ninguém pode ser tão também pessimista, mas no meio termo. Então, todas as vezes que nós pré-julgarmos e acharmos que um lugar vai ser ruim, ele vai ser ruim. E todas as vezes que nós acharmos ou quisermos que um lugar seja bom e trabalhamos para aquilo, aquilo vai ser bom. E aquilo que não for exatamente como nós queríamos, serve de experiência.
E a experiência enriquece aquele que quer aprender. Não é verdade? Então, é muito importante nós termos uma visão realista, mas o mais otimista possível, tendo paciência, entendendo que todo mundo tem os seus dias maus, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas doenças, tem os seus desequilíbrios. Todos nós ainda temos aqui, né? Eu me lembro que uma vez, assim, de ouvir falar, né? Claro, eu não percebi, não convivi com isso diretamente, mas eu me lembro que tem muitas falas, muitos textos que comentam que o Chico, ele passava, o Chico Xavier, né? Passava por situações assim inusitadas todo santo dia, ou seja, ele era uma pessoa muito testada na sua paciência, na sua bondade, na sua caridade, e ele era muito bom, muito caridoso. Então não pensemos nós que, porque eu sou espírita, eu faço tudo direitinho, eu não desejo o mal do próximo, etc, etc, que às vezes um discurso assim, recorrente que nós às vezes falamos, né? Então, eu não mereço. Mas muitas vezes, se fosse assim, Jesus não teria sofrido. Não estou comparando o Chico com Jesus, mas é uma pessoa boníssima, foi uma pessoa boníssima, é uma pessoa boníssima, é um espírito maravilhoso, né? Francisco de Assis não teria sofrido, os apóstolos, grande número deles foram crucificados, então não teriam, porque eram pessoas comuns e faziam o melhor que podiam, não é? Então, pensemos nisso. Então, quando nós formos testados, quando a dor vier para nós, quando a aprovação chegar, tenhamos paciência. E contemos com a paciência de Deus, com a paciência dos mentores espirituais, do nosso anjo guardião, de todos os espíritos que nos antecederam e que, de certa forma, endossaram a nossa presente encarnação. Vocês devem saber, naturalmente, né, são bem informados, que quando nós viemos para cá reencarnar, a gente tem todo um processo e os espíritos endossam, aqueles espíritos pedem, né? Dá uma chance aí para a Maria Helena, ela é meio louca, arruma um negócio aí, uma vida razoável para essa pessoa, né? E as circunstâncias a favoreçam o aprendizado. E a dor é a maior mestra que nós temos. A tribulação, diz o Paulo de Tarso, produz a fortaleza. Todo mundo conhece isso. A gente fala assim, né? Tribulação, mas já não está sofrendo. De jeito nenhum. Se um filho meu sofrer, Nossa Senhora, eu brigo com o mundo para um filho meu sofrer. O neto, então, imagina, não tem. Mas eu imagino que a gente deve, né, fazer mundos e fundos. É, de certa forma, humano. Nós somos humanos. Então, nós temos essa emoção, mas é uma emoção exagerada, desequilibrada. Porque muito mais cedo do que nós podemos imaginar, nós vamos deixar tudo isso para trás. Essas pessoas, esses entes queridos. E em pouco tempo a gente é esquecido. Quando a gente passa por um espiritual, recentemente eu tenho perdido. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem essa coisa. Aí vai no irmão, vai no irmã, né? Os pais primeiro, essa é a ordem natural, né? Pode ser diferente, mas a ordem natural é essa. Então, a gente começa a pensar, fala, meu Deus, né? Aí a gente vê que dentro de pouco tempo, aquelas pessoas que eram tão queridas, que a gente sente tanta falta, que gostou tanto, e continua gostando, olhando, etc. por elas, mas aquilo vai diluindo. É como se a pessoa estivesse distante. E para outras pessoas é como se nunca tivesse existido. E às vezes foram pessoas que foram muito beneficiadas e viveram muito junto. Então isso é muito relativo, né? E não nos compete julgar. As histórias das pessoas, de todos nós, elas se perdem pelos milênios afora, né? Então quem sou eu para julgar? Não, fulano esqueceu da esposa, ou do filho, ou da mãe, ou sei lá o quê. Não nos compete julgar, mas compete a todos nós termos paciência com aquilo, principalmente, que não nos agrada. Porque muito provavelmente aquilo que me chama a atenção, provavelmente eu vou passar por ele. Porque me chama a atenção, me desagrada profundamente, não posso nem ver tal situação, que me dá uma coisa ruim, né? Muito provavelmente, um dia eu vou passar.
E sabe quando eu passo? Quando eu já estou mais forte, por causa da paciência de Deus, por causa da paciência dos Espíritos bons, que são os nossos guieiros. Eles estão de olho em nós, eles nos ajudam, eles não fazem por nós, mas eles fazem o possível para que a gente aproveite a experiência. Não é para tirar a dor, mas para nos ajudar a suportar. Por isso que Emmanuel deu a essa lição o título de suportemos com paciência. Porque Deus tem paciência, os Espíritos bons têm paciência conosco. Como eu disse, muitas vezes na vida, eu já fiz coisa, não assim coisa, crime, não sou criminosa. Mas, coisa assim, que diante do que eu já sei, eu me envergonho de ter feito, certo? Porque é muito relativo. Às vezes uma coisa assim, que é grosseirona, né? Um verdadeiro crime, para uma pessoa que vive naquele mundo, né? Tem uma evolução bem pequena ainda, é claro que aquilo é natural, aquilo nem choca. Só que um dia, quando a pessoa já tiver evoluído um pouco e que tiver condição, ela vai sofrer aquilo que ela fez os outros sofrer. É assim que é a lei de Deus, né? Então essa história de com ferro fere, a lei de Damião, né? Com ferro, mas isso é uma coisa antiga, isso não faz sentido, né? Para nós não faz sentido. Com ferro se fere, com ferro será ferido. Grossíssimo modo, fere. Mas não é assim exatamente aquela pessoa que eu fiz sofrer vai me fazer sofrer, vai vingar, ou eu vou vingar. Nada disso. Não é assim, olho por olho, dedo por dedo. Nada disso. Isso não é justo, não é correto e nem condiz com a nossa evolução, que já é considerável. A nossa evolução, gente, já é considerável. Convém a gente tomar jeito, né? Convém a gente observar sempre. Nem tanto os outros, mas assim mesmo, né? Tiago, por exemplo, em qualquer rede social, as pessoas até falam assim, todo mundo é bonito na rede social. Lógico, vai pôr uma foto do seu filho, não, vai pôr uma foto mais bonitinha, óbvio. Isso aí não é nada demais. É normal a pessoa querer ter uma boa aparência. O próprio Chico nos ajuda nisso. Ele falava, e era feio pra caramba, né? Até que externo dele era feio, ele era feião. Mas, que pessoa maravilhosa. A gente nem via isso, estou falando só para dar um exemplo, né? E ele falava, é por isso que eu pensei, ele falava que fazia questão de colocar o terninho dele, a melhor roupa, por respeito aos outros. Não é uma vaidade, por respeito aos outros, né? Então, assim, quando algumas pessoas têm um espírito mais crítico, falam, então a pessoa tem que andar como? Aí tem que despojar tanto que não vai ter jeito de sair na rua, por exemplo, né? Então isso não vem ao caso. A vaidade maior, gente, é aquela que fere o semelhante. É aquela de querer ser mais que o outro. Não é? Eu me lembro, estava até conversando sobre esse tema com meu marido, e ele sabe um pouquinho de filosofia, né? Ele é sociólogo, ele sabe bastante de filosofia. Não é a mesma coisa, mas ele acabou entrando. Aí ele falou que Sócrates falava muito sobre a vaidade, sobre o orgulho. Tanto assim que Sócrates é um dos que escreveram alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele, espírito, escreveu algumas coisas ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates, um outro. Inclusive Hahnemann, né? Fundador da homeopatia. Fala sobre cólera. Enfim, o que eu queria dizer é que Sócrates falava para as pessoas, aquelas que às vezes eram orgulhosas, mas viviam aos trapos, porque muito antigamente, na Grécia, muito antiga, né? Às vezes as pessoas achavam que ser humilde era andar aos trapos, andar de trapo. E tinha até alguns filósofos, uma linha filosófica, que andavam assim. Aí ele falava, fulano, pelos buracos dos seus trajes, eu vejo todo o seu orgulho. Tudo bem? Não é interessante isso? Quer dizer, a pessoa mostrava aqueles buracos, a roupa, para dizer, eu sou humilde. Aí tinha um amigo nosso lá de Araçá, todo um senhor, excelente espírito, seu amigo, já faleceu há muitos anos. Ele falava assim, eu não sou humilde, eu não consigo, eu sou humilde. Eu falei, eu também, sou humilde. Mas então, Sócrates falava isso, gente, já tem toda a razão. Não é a pessoa andar em trapos ou de qualquer jeito que significa que ela seja humilde.
A humildade é uma coisa que doura a alma. É uma elegância da alma, do espírito, não é do corpo. Não tem nada a ver. Tanto faz, a pessoa está bonita, está feia, por fora, tanto faz nesse sentido. Né? O importante são as qualidades morais. É o que ela pretende. É não querer se sobrepor aos outros. Não querer ser mais do que ninguém. Fazer o possível para considerar, para respeitar todo mundo como irmão que todos na verdade somos. Eu falo assim, a gente tem tanta informação, mas tanta informação dentro do Espiritismo, toda religião dá muita, mas o Espiritismo muito mais, incentiva o estudo, tem as obras básicas, tem as obras subsidiárias, né? Tem tanto livro bom que a gente aprende essas coisas da alma, do comportamento. E, no entanto, a gente, só o basicão. Não é só o basicão. É necessário que nós, além de sermos espíritas, tenhamos o conhecimento espírita e aproveitemos para nos modificar. Porque não adianta eu sempre falo isso, parece antipático, mas é o que eu penso mesmo. E tem gente grande, espírito maioral, que pensa do jeito que eu penso. Eu aprendi com eles. Mas eu não penso porque eles pensam, eu penso que eu entendo o que eles pensam e penso de forma semelhante. Que é muito diferente. Certo? Porque muita gente, às vezes, repete uma coisa de um determinado espírito de luz e não entendeu o que aquele espírito de luz falou. Certo? Então, a interpretação que nós, às vezes, fazemos de determinadas palavras, de determinados textos, denotam ainda a nossa ignorância em relação a determinados assuntos. Porque nós não aprofundamos, nós pegamos aquilo do jeito que nos foi entregue, absorvemos, decoramos, achamos que estamos corretos em querer aprender, mas não estamos corretos em não praticar aquilo e em não compreender em profundidade aquilo que os outros falaram. Porque não é porque eu li tantos livros e não sei o que, sem repetir Sócrates, sem repetir fulano, sem repetir o outro, sem repetir Kardec, se conheço o pensamento do outro, eu julgo conhecer. Observo um espírito que é relativamente simples os textos, embora sejam profundos, eles são simples. Não tem muita coisa assim, muito diferente, que a gente não entenda as palavras. Por exemplo, Emmanuel, por exemplo, André Luiz. Né? Aí, cada vez que a gente lê, a gente vê de uma forma um pouquinho diferente. A gente compreende mais. Então, não tem problema nenhum em voltar a ler o texto. Com atenção, a gente aprende mais. Então, o que nós achamos, o que o Emmanuel acha, e nessa lição ele fala sobre isso, que é preciso nós termos paciência conosco, com os outros, e contarmos com a paciência, que é o amor desvelado, daqueles que estão acima de nós, que são os nossos guerreiros. Isso não quer dizer que eles sejam cúmplices dos nossos erros, que eles sejam coniventes com as nossas falhas, que eles nos passem a mão na cabeça, que eles nos apoiem nos nossos erros. E nem que eles fiquem tristes, porque eles sabem muito bem até onde a gente consegue alcançar. Não é isso? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, que às vezes fala para criança, mas deixa de ser uma bobagem. Não pode isso não, porque Jesus fica triste com você. Não, meu Deus. Jesus fica triste com ninguém. Jesus é alegria, né? Jesus é tudo de bom. Mas assim, é um pensamento um pouquinho pequeno, que as pessoas às vezes querem agradar aos bons espíritos. Agradar a Jesus. Não. Compreender o que eu tenho que fazer nesse mundo e fazer o meu melhor. Evidente que isso, assim sendo, eu estaria agradando aqueles que me amam, entre eles o próprio Cristo, né? Que não depende de mim para nada, não precisa de mim para nada, né? Mas conta conosco com aquilo que nós, de repente, possamos estar disponíveis para servir, né? Todo mundo, como o próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí a gente chega no lugar, a gente quer ser o mais importante, né? E ele falou muito a respeito disso. Jesus falou grandemente sobre todos esses nossos problemas
morais, de orgulho, de vaidade, de querer estar nos primeiros lugares. Né? A vida é muito competitiva, ela precisa de que a pessoa passe à frente de outras pessoas em determinadas situações, né? E agora, a vida exige. Mas o que é que a minha moral cristã exige de mim? Paciência, espírito de moderação, olhar para dentro, praticar o que eu sei. Não precisa saber muito não, mas vamos praticar. Vamos praticar. Porque a gente não pratica, ou pratica pouco. Sabe? E aí nós arrumamos uma desculpa, umas desculpas esfarrapadas, mas a gente acha que é chique demais as nossas desculpas. São chiques demais. As desculpas para não fazermos aquilo que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, que a nossa vaidade ainda não permitem que façamos. Certo? Pedir uma desculpa, olhar para trás, olhar para o lado, pequenos gestos, mas de respeito, de amabilidade, de paciência, de compreensão. Quando eu compreendo o outro, gente, não é para ele que eu estou fazendo um favor. Por que a gente não entendeu isso? Quando eu compreendo o outro, eu estou fazendo a minha obrigação. Não preciso falar para ninguém, minha obrigação. E eu estou crescendo. Eu estou me tornando uma luz. Meu espírito é luz. Agora imagina, cada vez que a gente se engalfinha em orgulho, em bobajada, em comentários inúteis, em reclamações, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, que muitas vezes é o nosso dia a dia, né? Muitas vezes é o nosso dia a dia. Por mais que amemos o Cristo, porque a gente acha que ele vai quebrar o nosso galho. Não está nem aí para nós, nós vamos errar à vontade e vamos sempre ter novas oportunidades, porque Deus é paciência. E Jesus, o representante divino aqui na Terra, tem paciência conosco. Né? Então nós podemos ficar tranquilos, podemos errar à vontade, só que nós deixamos de crescer. Né? Principalmente quando nós erramos. Mas é porque então tem que fazer tudo pelos outros? Não, eu tenho que fazer tudo para mim. Porque quando eu sou gentil, eu estou sendo gentil primeiro porque eu tenho a qualidade. Não é? Eu estou praticando aquela qualidade em mim. Isso é maravilhoso. Se eu sou desapegada, eu estou sendo desapegada a mim. Estou aprendendo essa qualidade, essa virtude. E estou deixando de ter o vício do apego. Porque seguindo todas as tradições mais antigas, existem coisas que são causas de todos os males do mundo, inclusive os males físicos. Uma delas é o apego. Outra delas é a ignorância. Outra delas é a raiva. Quando falam raiva, não é raiva, raivinha, não. É raiva de ódio, tem vários níveis de raiva, vários ingredientes. Né? Então, que nós tenhamos essa paciência conosco, porque assim nós vamos ter paciência com os nossos semelhantes, com os nossos filhos, vamos dar menos chiliques, vamos dar menos trabalho, vamos ter mais aceitação, o fígado vai agradecer, as artroses vão parar de doer, e por aí vai, né? Porque se eu fico curada moralmente, fisicamente, aquilo tem um reflexo. Pode ser que aquilo já tenha caminhado muito, eu não consigo uma cura completa física, mas que melhora. Às vezes mais que um remédio, seja homeopático, alopático, o que for, fitoterápico, tudo é muito bom. Mas muitas vezes, se nós tomamos uma medicação, lá que o médico prescreve, mas eu não me modifico, eu vou continuar com a doença, ela vai ganhar. Ela vai voltar, provavelmente mais tarde, às vezes até de uma forma mais triste. Então, por isso que é bom, seria interessantíssimo se nós percebêssemos isso. Toda vez que eu tiver uma doença, eu estou tendo uma lição, aprendendo alguma coisa. Então, eu tenho que aprender isso para que não volte. Não só para que não volte, mas que eu cresça. E com esse sofrimento eu cresça, eu me torne melhor, eu me torne mais humilhante. Não para aparecer na frente dos outros, mas diante de mim mesma, da minha consciência, que há de ser pura luz. Portanto, paciência, paciência e paciência. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos. Agora sim. Muito obrigada. Adorei a unidade.
Não É sei. liderança da alma. Ah, é? Não Humildade é é? liderança da alma. Lindo, não é? Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor tenha paciência para as nossas dificuldades, mas que nos dê também a força e a coragem para enfrentarmos todas as provações, todas as tribulações que surgirem no nosso caminho, que nós possamos ter a serenidade para aceitar tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que vier para nós. Queremos também pedir a Deus que nos ajude a levar para nossos lares esse sentimento de amor, esse sentimento de paciência, de serenidade, para todas aquelas pessoas que estão à nossa espera, para todas aquelas pessoas que são do nosso convívio. Mestre Jesus, nós te agradecemos sempre por tudo de bom que o Senhor nos proporciona a cada dia.